Olha só, gente, o governo do DF devolveu a gestão do transporte do entorno à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Isso foi depois do aumento das passagens que deu o que falar, né? Foi suspenso a pedido do governador de Goiás. A Procuradoria-Geral daquele estado entrou no Supremo Tribunal Federal contra o aumento das passagens de ônibus e reverteu o aumento. Estou falando com o Cadengue aqui agora, ao vivo, para saber o seguinte, esse gerenciamento, então, agora já passou para a mão da NTT, né? E era da NTT, em 2021 veio para o GDF, agora volta para a NTT, que é quem vai decidir, não é isso? Parece que faltou um diálogo, então, né? Não funcionou, teve que voltar, o aumento não foi avisado, e aí deu ruim, né, Cadengue? Pois é, né, Neila? Uma queda de braço, viu? Voltamos a falar sobre transporte público, esse serviço semi-urbano. Estamos em Águas Lindas de Goiás, mostrando hoje a situação. Parece que a situação está bem mais tranquila por aqui. Estávamos nessa parada de ônibus mesmo, ontem mostrando parada lotada, ônibus lotados. Os ônibus continuam muito cheios, viu? Mas pelo visto, nessa quarta-feira, o transporte melhorou, tem mais ônibus rodando aqui na cidade em direção ao Plano Piloto, Taguatinga, Águas Claras. Mas a decisão é essa, viu, Neila? Esse convênio que foi firmado em junho de 2021, onde o governo do Distrito Federal administraria toda essa situação, faria parte, então, dessa situação, administrando, né, e tomando conta desse serviço semi-urbano, agora volta a gestão para a ANTT. A ANTT, então, vai ter a responsabilidade agora de gerir, tentar entender quais são os principais problemas do transporte semi-urbano, que envolve, claro, os passageiros que vêm do entorno para a capital federal, aqui em Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás. Lembrando, né, 175 mil passageiros que diariamente utilizam mais de 400 rotas aí, com destino à região central de Brasília. Tomara que melhore, mas muito por conta dessa polêmica do aumento de 26% da passagem, que deu o que falar. Mas, claro, esse aumento foi suspenso na última segunda-feira pelo STF. Agora, esse aumento já tinha sido concedido em fevereiro. A NTT mesmo tinha concedido. Por que o GDF não fez esse aumento naquela época e optou por agora? Pois é, Nela, é importante lembrar, a gente está aqui em Águas Lindas de Goiás até para mostrar, explicar o seguinte, que aqui seria um dos maiores aumentos, falando mesmo no valor, né, 26%. Por exemplo, a passagem para o Plano Piloto, ela saltaria de R$ 7,80 para quase R$ 9,75, um valor, claro, que impacta demais. O passageiro estaria quase pagando para trabalhar, a gente sabe disso. Como esse aumento foi suspenso, agora há essa expectativa, será que a NTT, então, ela vai realizar esse aumento? Ainda não há uma previsão, não há uma data, mas na época, em fevereiro de 2022, fevereiro desse ano, como era previsto nessa portaria já, esse aumento, o GDF decidiu não reajustar as tarifas. E, claro, ainda determinou que as transportadoras providenciassem melhorias para o setor. Então, o GDF, naquele momento, né, decidiu por não aumentar as tarifas, de acordo com essa portaria, e solicitou que as transportadoras, que as empresas fizessem melhorias no serviço. Estão mostrando aí o pessoal, inclusive, embarcando já nessa manhã de quarta-feira. E é o que todo mundo pede, né? Vê lá, melhoria. Mostramos ontem, ó. A situação é muito semelhante ainda. Ônibus lotados, muita gente que desiste de embarcar às vezes, chega atrasado, porque os ônibus seguem sempre muito cheios, mas pelo menos hoje dá para perceber aqui, eu já pude identificar que tem mais ônibus circulando, viu? Então quer dizer que o aumento não veio em fevereiro, porque o GDF falou o seguinte, vamos melhorar primeiro as condições do transporte para depois aumentar a passagem. Já estamos em dezembro, a melhoria não aconteceu, pelo que a gente compreende, e o aumento foi determinado mesmo assim. Então agora ele foi suspenso, há expectativa de que ele volte, porque se há 21 meses não há atualização desse valor da passagem, as empresas acabam alegando que ficam quase impossibilitadas de cumprir o serviço porque não tem reajuste. Então a empresa questiona. E aí a população fala assim, tá, tudo bem, mas vai aumentar e não vai melhorar? A gente mostrou ontem que as pessoas falaram, não é a gente que está dizendo,
pedestres que estavam nas diversas paradas que a gente está mostrando desde o começo da semana dizem o seguinte: não tem lugar para sentar, não tem lugar para abrigar da chuva e do sol, não tem lugar para sentar dentro do ônibus, a gente vai em pé, o ônibus passa lotado, não tem quantidade suficiente para a demanda. Então precisa melhorar tudo isso para depois aumentar a passagem. Hoje está mais tranquilo aí, quero saber de você, Cadengue, se tem reclamação de falta de ônibus ou está circulando normalmente. Pois é, a gente estava até aguardando ainda o posicionamento da Taguatur para entender o que aconteceu, né? Na terça-feira, ontem, que a gente estava aqui ao vivo mostrando, estava chovendo muito. Importante falar disso. O tempo hoje está colaborando até para a volta do funcionamento da circulação aqui no transporte em Águas Lindas. Mas a gente está tentando entender. Hoje, pelo visto, os ônibus estão circulando normalmente. Ontem parecia mesmo, havia essa impressão, era uma grande reclamação dos passageiros. Eu vou dar um giro aqui com o Regis Belo e o Renan Cabral, mostrar que tem um pessoal aqui aguardando ainda. Ó. Tem um pessoal aguardando, mas não, a espera não muito longa. Está esperando há quanto tempo já, senhora? Está esperando há muito tempo já? A gente geralmente espera muito tempo, inclusive na parte da manhã, quando meu esposo sai para o trabalho, 5 horas da manhã, não tem ônibus. Quando vem tão cheio, que eles vão na porta. Mas Já na teve porta. já teve acidente aqui, pessoas caíram porque estava cheio demais o ônibus. Eu quero perguntar, aproveitar e agradecer a sua participação da FNA, para você, para te fazer uma perguntinha. Dá para arcar com esse aumento da passagem? Isso traria muito prejuízo até para a questão do trabalho? Com certeza, né? Não tem como, um absurdo. Olha aí, ó, as latas velhas que chegam aí. Acho que teria que ter, sabe o quê? Licitação, tem mais empresa, mais ônibus, né? Perfeito. Estão mostrando que o pessoal reclamando e, claro, mais um ônibus chegando aqui, Neila, mostrando o pessoal a dificuldade, o pessoal em pé espremido. Tomara que melhore, tomara que voltando agora à gestão da NTT, a situação também melhore. O pessoal mais quer, seja a NTT, seja a GDF, seja o estado de Goiás, é que o serviço melhore ainda mais. É o que a população precisa e merece. Tá certo, Cadengue, o povo quer pagar para poder andar bem, e não pagar para ter que reclamar depois.